Hoje eu tenho o prazer de receber aqui Thaís Serafim, nutricionista, para um bate-papo super agradável. Bem-vinda, Thaís, estou muito feliz de te receber aqui. Obrigada, Paula, pelo convite. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E vamos começar sabendo um pouco mais da Thaís, quem é a Thaís. Já falei, né, que você é nutricionista, mas existe uma Thaís por trás, né, da profissão. Sim. Vamos conhecer um pouco mais da sua trajetória, o que te fez chegar até aqui. Olha, desde criança eu sempre brincava de médica, sabe? Com a minha irmã. Desde meus 4 aninhos, eu falava que eu ia ser pediatra. E aí, né, no decorrer, no desenvolver da vida, a gente chega lá no ensino médio e eu percebi que, e agora? Né? Sim. Fiquei naquela dúvida do que eu iria de fato fazer. E acabou que eu não segui para medicina, mas eu queria algo que fosse muito parecido com A área da saúde. A área da saúde. Eu sabia que seria a área da saúde, mas eu não sabia ao certo o que seria. E aí foi então que eu comecei a estudar sobre as grades, né, das profissões. E aí eu encontrei lá nutrição e me apaixonei por aquela grade. E aí eu digo que eu não escolhi a nutrição meio que me escolheu. E hoje eu consigo alinhar, né, a minha profissão com o meu propósito, com o meu chamado. E eu consigo ali cuidar de pessoas, que era algo que eu sempre quis desde a minha infância. E você também que cuida de mulheres, né? O nosso programa aqui que fala um pouco sobre maternidade, sobre bem-estar, saúde feminina. Sim. Eu vi que você também é especialista, né? Você é nutricionista, mas tem as suas especializações. Apesar da pouca idade, já estudou bastante, né, Thaís? Sim, desde que eu me formei, há 7 anos, já sou formada já há 7 anos, eu já saí da faculdade para o consultório diretamente, né? Então... Você sempre quis a nutrição clínica. Exato. Hoje a gente tem várias áreas de atuação, né? Mas atender é a minha paixão. Estar com pessoas, me conectar com elas é a minha paixão. E aí eu saí do consultório, assim, logo para atender. Foi um período, assim, de 2 anos pós-formada, um pouco conturbado, porque minha mãe recebeu o diagnóstico de câncer, já em estágio 4, no intestino. E aí eu tive que dar uma desacelerada para poder direcionar o cuidado com ela. Sim. Mas assim, ela faleceu logo antes da pandemia. Foi quando eu comecei de fato a me dedicar à criação de conteúdo, a estudar. E aí eu fiz logo uma pós de emagrecimento e saúde metabólica, né? Porque hoje a obesidade, ela traz muitas doenças associadas, né? O diabetes, a hipertensão. Sim. E é algo que eu atuo muito, né? Com muitas mulheres que estão no diabetes, no pré-diabetes, por conta do peso. Então, a partir disso, eu comecei a atuar nessa parte ali de obesidade. E aí eu vi que meu público era mais mulheres. Sim. E tinha muitos os maridos, né, das minhas pacientes que se conectam, não, eu vou trazer meu marido aqui, o meu marido precisa também. Mas a maioria era mulheres. Você acha que a maioria sendo mulheres, você acha que essas doenças, ela tem um pouco mais pro lado feminino que o masculino? Assim, a predisposição da mulher é maior com essas doenças do que o homem? Existem algumas doenças, Paula, que são bem específicas para homem. Por exemplo, homens, eles têm muita gordura abdominal, você pode reparar. Sim. Né? Eles acabam engordando mais a barriga, né? E isso, consequentemente, traz para eles ali aumento de risco de hipertensão, diabetes, gordura no fígado, aquela coisa toda. Mas a mulher tem diferentes cenários da mulher. Sim. A mulher, apesar dela também engordar muito na região abdominal, por conta muito de estresse, desequilíbrio metabólico, alteração hormonal, ela também ganha muito peso no quadril e nas coxas. Sim. Eu me identifico bastante. Sim, isso por conta do desequilíbrio que ela apresenta. Sim. Então, por exemplo, se a mulher ela tem ali uma predominância estrogênica, ela vai acumular mais gordura ali na região do quadril. E aí, muitas vezes, a mulher, além de ter o desequilíbrio hormonal, ela também tem o desequilíbrio ali metabólico, que é a resistência insulínica, que faz ela ganhar muita gordura abdominal. Sim. É um conjunto. Dificilmente você vai ver um homem com muita gordura no quadril. Você mais vê mais a barriga, né? Você vai ver mais na barriga o homem. E aí eu falei assim, nossa, eu atendo muitas mulheres aqui. E essas mulheres, elas apresentavam algumas questões bem específicas. Por exemplo, a questão do desequilíbrio hormonal, de ficar muito tempo sem menstruar. E aí tinha a questão comportamental dessa mulher também, que pegava muito forte. Sim. Da mulher querer emagrecer. E muitas das vezes não consegue. Isso. Até por conta dessas dificuldades mesmo que tem ali porque ela é caminho. mãe, Sim. porque ela é esposa, porque ela às vezes é uma empresária.
E aí ela tem muitas demandas, muitas facetas, a mulher tem São muitas muitas facetas. coisas para você conseguir dar conta, que na Isso. verdade a gente não dá, a gente tenta equilibrar, Isso. né? E eu atendo muitas mães, né? E muitas vezes a mulher, ela se sente culpada Sim. de olhar pra ela. E aí eu me pegava nesse cenário, assim, a mulher, assim, chorar comigo, assim, eu não tô conseguindo olhar pra mim, eu me abandonei. E assim, é muito interessante você trazer isso, porque não é apenas uma consulta. Não. Eu já passei por. Passei, não, eu já adquiri a obesidade, né? Porque a gente sabe que a obesidade é uma doença que não tem cura, ela tem tratamento. Sim. Eu passei por isso e quando eu procurei na época o meu cirurgião, que eu passei pela bariátrica e tudo mais, foi muito mais do que uma consulta, porque eu não procurei ele com a cabeça de eu quero operar. Sim. Eu procurei ele com a cabeça de tentar entender o que estava acontecendo, porque eu já estava tentando dieta, já tinha ido no nutricionista, já tinha ido no endócrino, já tinha tentado, de fato, várias outras coisas. E quando eu sentei ali naquela cadeira, que eu tive aquela consulta com ele, que ele começou a relatar para mim coisas que ele não sabia, porque eu não tinha relatado, mas ele sabia que estava acontecendo comigo, eu falei assim, gente, calma aí. É muito mais sério, é muito mais embaixo do que eu imaginava, né? A obesidade, ela é multifatorial. As pessoas, elas não engordam apenas porque elas comem muito. Sim. Elas engordam por várias questões. Obviamente, tem a questão ali do estilo de vida daquela pessoa. Às vezes ela é sedentária, às vezes ela come errado, tem erro dietético, mas às vezes tem uma questão emocional. Que eu acho que essa questão emocional pega muito também. No meu caso, em específico, foi pós-pandemia. Eu adquiri ali ansiedade, pandemia, lockdown, tudo fechado. Então, a minha compulsão alimentar foi uma válvula de escape em meio a tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E as pessoas, elas comem por conta disso, por medo, por ansiedade, estresse, por culpa. Sim. Elas comem por essas razões. Sim. E quando geralmente eu falo, né, com as minhas pacientes, Paula, que existe a tríade do resultado, ou a tríade do emagrecimento, que é mudança do estilo de vida, né? A pessoa precisa mudar o estilo de vida, fazer atividade física, né? Mudar a alimentação. Sim. E mudança da mentalidade. Porque tem pessoas que só treinam, mas não comem bem. Sim. Tem pessoas que comem bem, mas não treinam. Tem pessoas que não, nem aquelas que não cuidam da mente, das emoções, entende? Então, quando a mulher, ela tá no acompanhamento e ela muda o estilo de vida, cuida da alimentação e cuida das emoções dela, sim, da mentalidade dela, daqueles gatilhos que faz ela sabotar, de fazer ela, hoje não vou treinar. Aconteceu um problema na casa dela, com, sim, os filhos dela, e ela fala assim, ai, não vou treinar. E é super normal acontecer, porque a gente sabe que a rotina, ela envolve muitas outras coisas e que nem sempre tudo vai sair exatamente como a gente quer, né? Exatamente. Tá tudo bem também, fugir um pouco do nosso controle, a gente tem que tentar manter esse equilíbrio. Hoje, por exemplo, eu acordei sem vontade nenhuma, eu falei assim, gente, eu tô tão cansada, mas eu fui mesmo assim, porque foi uma coisa até que eu aprendi na minha terapia, com a minha psicóloga, que a gente faz o que precisa ser feito, não o que a gente quer, né? Sim. Então, assim, é um processo até pra gente poder entender tudo isso. E eu acho que quando tudo está muito bem alinhado, sim, tanto é que para passar pelo processo que eu passei de uma cirurgia bariátrica, você precisa de um lado de um psicólogo, você precisa de um lado do nutricionista, do endócrino. Então você vê que são várias áreas alinhadas em uma só, porque aquele paciente, ele precisa de tudo isso. Ele precisa de um acompanhamento psicológico, ele precisa de um acompanhamento nutricional, e a gente sabe que tudo isso de fato caminha junto. Exato. E se ele não tiver esse acompanhamento, as chances da pessoa recuperar o peso perdido é muito grande. Muito. Porque ela não, de fato, ela não aprendeu a comer. Ela apenas pegou um atalho que levou ela para aquele resultado. Sim. E aí depois ela se pega com a mesma mentalidade, com o mesmo padrão de comportamento, comendo errado, sim, comendo por culpa, comendo por ansiedade, comendo como recompensa. E aí ela recupera o peso perdido. É por isso que muitos bariátricos, eles recuperam. Então, assim, a gente precisa tratar a raiz das coisas. Muitas vezes a raiz é emocional, às vezes, sim, a raiz é metabólica, às vezes a raiz é hormonal, às vezes tem um pouco de cada um, entende? E tem que saber identificar muito bem isso, né? Então, você estudou, você foi mais a fundo, principalmente na saúde da mulher, que você estava, né? A gente foi entrando em outros assuntos, sim, mas você estava comentando comigo a respeito da sua especialização, né? Que você viu que esse caminho era algo que você se identificava, sim, mais, você via que o seu público maior eram mulheres, e você decidiu se especializar. Sim, aí depois que eu fiz a pós, né, em obesidade e síndrome metabólica, já estava muito bom, porque eu já comecei a ter mais clareza. Aí depois eu
comecei a estudar sobre a saúde da mulher, porque existe uma suplementação específica para a mulher, dosagem específica, cenários bem específicos da mulher. Por exemplo, hoje você pode reparar que tem aumentado o número de casos de mulheres com endometriose, com mioma, com SOP. Isso tudo por conta do estilo de vida, por conta do peso. Isso tudo influencia, então? Isso, exatamente. E aí tinha aquela questão. Mas aí eu tinha outro ponto, eu precisava diagnosticar melhor. Né? Porque a faculdade não dá essa expertise pra gente, ela meio que passa dá uma pincelada. Uma pincelada em tudo, né? E aí eu preciso diagnosticar. Foi quando eu comecei a estudar sobre exames laboratoriais. Eu já tinha uma prática clínica de suplementação muito forte, porque durante a faculdade eu trabalhava numa farmácia de manipulação. Então eu pegava as fórmulas de todos os médicos de campus. Você já tinha aquele conhecimento, né? Isso, de todos os nutricionistas de campus, as fórmulas chegavam na minha mão. Sim. E aí eu ouvia o paciente ali no balcão de atendimento, eu via as dificuldades dele. Eu via as queixas dele quando ele falava assim, que fórmula cara. Ou, por exemplo, que muitas cápsulas para eu tomar, que negócio difícil. E eu ficava pegando aquilo, porque assim, quando eu for nutricionista, eu vou fazer diferente. Eu não vou passar uma dieta tão cara, eu não vou passar uma suplementação inacessível. Eu vou passar aquilo que o paciente precisa, de forma também que faça com que ele siga aquilo, porque eu acho que isso é muito importante. Exatamente. Eu já passei por vários nutricionistas que já passaram dietas mirabolantes e que fugiam completamente da minha realidade. É uma queixa que eu escuto demais. E às vezes a gente acaba associando. Por exemplo, digamos que você vai à nutricionista, ela vai passar uma receita lá da R$1.000. Sim. Aí você pensa, nesse primeiro mês deu R$1.000, eu não vou conseguir manter isso. Sim. Aí você não faz nem a dieta. E já é um processo difícil para você conseguir fazer. E aí eu falei, não, quando eu for nutricionista, eu não vou fazer isso. Vou fazer diferente. E aí eu tinha muito essa prática de clínica, essa visão de suplementação, porque eu tava ali no balcão pegando as fórmulas dos médicos de campus todos. Sim. E aí eu preciso aprender a diagnosticar, porque se eu diagnóstico certo, o tratamento vai ser melhor. Sim. E aí eu acho que isso, Paula, é um dos diferenciais, assim, da minha abordagem, porque eu consigo diagnosticar melhor. Você foi a fundo. Então, é muito mais do que uma consulta de nutrição. Você consegue realmente estudar, de fato, o diagnóstico do paciente, o que realmente ele precisa, em alinhar a alimentação. Isso. E hoje, graças a Deus, assim, depois de 7 anos, né, de prática clínica, foi muita semeadura. A gente vai semeando, semeando. E hoje a gente pode colher o fruto de você ouvir o seu paciente. Eu já mostrei para o meu médico o exame, mas eu quero que você olhe. Isso pra mim, assim, não tem preço, sabe? É a credibilidade que você construiu, como você mesmo falou da semeadura, e você construiu ao longo de todos esses anos. É muito maravilhoso, porque de fato a gente acaba identificando coisas que passaram despercebidas por outros profissionais. Sim. E você ouvir do seu paciente assim, olha, eu já fui em várias pessoas diferentes e ninguém tinha identificado isso. Isso pra mim é muito gratificante. E isso é muito importante também, Thaís, porque a gente tá falando de saúde, não é algo que pode passar despercebido. É algo que você precisa de diagnóstico e, na maioria das vezes, o quanto antes. Exato, porque assim, eu trabalho com mulheres que muitas vezes querem engravidar. Eu trabalho com mulheres que são mães e que querem ver os filhos crescerem. Sim. Eu trabalho com mulheres que estão na menopausa e querem ver os netos. Sim. Então, se eu consigo diagnosticar, melhorar a qualidade de vida daquela mulher, ela vai viver muito mais, ela vai viver muito melhor. Sabe? E isso não tem preço, isso né? Não tem preço. Thaís, vou dar uma pausa rapidinho, porque eu vou chamar um intervalo, mas você não saia daí, porque já a gente volta, continuamos aqui com a Thaís, com mais papo pra vocês. Retornamos, continua aqui com a Thaís. Thaís, a gente terminou o primeiro bloco, você falando sobre qualidade de vida, sobre essas mulheres que te procuram e sobre as mães que querem ter mais tempo com seus filhos. Eu trago isso muito pro meu lado pessoal, porque a minha virada de chave em relação à obesidade foi isso. Eu vi os meus filhos brincando, eu não conseguia sentar para brincar com eles, eu não conseguia mais cruzar uma perna, subir dessa escada era algo que me deixava muito ofegante. E naquela época eu tinha, não sei, 25, 26 anos, eu falei assim, caramba, se com 25, 26 anos, mãe de 2, eu tô desse jeito com meus filhos, nascem na infância ali, 4 aninhos, Alice com 2, imagina daqui uns anos, qual vai ser o tipo de mãe que eu vou ser para meus filhos? Aquela mãe que não consegue correr no parque, aquela mãe que não consegue brincar. E eu lembro que eu me vi pensando muito nisso, e isso para mim realmente foi a virada de chave para eu falar, não, basta, não quero mais, estou disposta ao que for preciso para de fato conseguir essa transformação. E quando você trouxe isso,
me fez, assim, uma retrospectiva mesmo na cabeça, porque só sabe realmente quem passa. E é uma dor, assim, que é muito triste, sabe? Que às vezes você quer sair dali, você não consegue, você busca ajuda, mas como você mesmo disse, são tantos fatores que precisam estar alinhados e ter bons profissionais te acompanhando, isso faz completamente diferente. Uma das coisas que eu geralmente falo com os meus pacientes é que elas precisam ter um motivo forte. Quando você não sabe o porquê e o para quê, a mulher, ela chega ali emocionada, né? Eu quero, eu vou, e agora é meu ano, os 26 tá aí. E às vezes sai até do consultório decidida. Sim. Mas às vezes chega em casa já é outra realidade. Coisas acontecem que tiram a mulher de fato do eixo, e ela precisa trazer a memória dela, o porquê e o para quê sempre. Porque isso vai fazer com que ela sustente a decisão dela. Eu costumo falar que eu não quero pacientes perfeitas, porque às vezes a mulher pensa que ela tem que ser perfeita na dieta, ela não pode faltar nenhum treino, ela não pode errar nunca. Não é sobre perfeição, é sobre disposição. Eu acho que isso faz total diferença, quando a mulher não é que ela é perfeita, ela é disposta. Disposta a acertar, disposta a recalcular a rota, disposta a fazer melhor no dia seguinte, disposta a permanecer no processo, disposta a ser paciente com o processo dela, porque ela não engordou 30 quilos em um mês. Ela não vai abandonar esses 30 quilos em um mês. Hoje eu faço, sempre quando a mulher chega pra mim, independente do objetivo dela, eu sempre faço uma sessão de diagnóstico com essa mulher para eu poder entender melhor o caso dela e montar um plano de tratamento personalizado para essa mulher em etapas. Porque se eu chegar e despejar tudo em cima de você para você fazer mudar tudo em um mês, você não dá conta. Então eu pego toda a história daquela mulher, tudo que ela precisa, todas as alterações que ela apresenta e monto um plano de tratamento dividido por etapas. E eu gosto de ter esse momento com elas, Paula, justamente para livrar elas da experiência de pegar o ônibus errado. O pastor Doniz, ele fala muito disso. Porque, de fato, as pessoas hoje estão sendo bombardeadas por muitas informações. Diferentes métodos, diferentes profissionais, diferentes dietas. Principalmente quando se trata, hoje em dia, de emagrecimento. Exatamente. Podemos também até trazer mais um pouco dessa informação para quem está em casa nos assistindo, né? A respeito das canetas, Ozempic, Mounjaro. Às vezes as pessoas acham, eu vou comprar, vou tomar, eu vou conseguir chegar ali no meu objetivo e acabou. Mas não é bem assim. Não é. Vai ser um atalho e se você... a caneta emagrecedora tira o apetite. E o problema não está em comer, é aprender a comer. Ela tira o seu apetite que depois, quando você para de tomar, porque se você vai conseguir manter pro resto da sua vida. E o porquê você está comendo daquela forma, que foi até o que você acabou de falar. Você precisa saber o porquê e para quê que você está, né? E aí, quando a mulher, né, voltando aqui na parte do acompanhamento, eu monto aquela estrutura para ela, apresento, e para poder saber, você está disposta a viver esse processo? É isso mesmo que você quer? Porque elas vêm, às vezes ela me acompanha lá no Instagram, e ela vê os resultados das minhas pacientes, e às vezes ela tem a ilusão de que eu vou proporcionar aquilo para ela no primeiro mês. Né? E que ela não vai ter não vai ter que fazer muita coisa, mas aqueles resultados ali são resultados de mulheres comprometidas, não de mulheres perfeitas, não de mulheres que fazem tudo certo, não de mulheres que têm muito tempo disponível, porque não, são mulheres mas que estão dispostas, né? Que é isso que faz realmente a diferença. E aí esse tempo com elas de diagnóstico é muito importante porque elas entendem por onde elas vão passar, o caminho que elas vão percorrer, e o compromisso delas é diferente. Então acho que isso é algo também que diferencia. Porque às vezes você vai na consulta, recebe o seu plano, segue sozinha, sem ninguém para te monitorar, sem ninguém para te encorajar quando você estiver querendo desistir, porque isso acontece. Então hoje a gente tem todo um ecossistema ali pensado, porque eu já sei os pontos fracos das mulheres, de tanto estar naquela prática ali de ouvir, de saber, de acompanhar. A gente tem todo um acompanhamento pensado para isso, né? E agora trazendo um pouco para a maternidade, você também que acompanha mulheres, e mulheres também gestantes, que querem engravidar. A gente sabe o quanto a obesidade ela atrapalha, né, nesse processo da vida feminina. Como que é para você acompanhar uma mulher que deseja engravidar, ou até mesmo uma mulher que te procurou, que está gestando naquele momento, que eu acho que é super bacana, né? Aquela mulher que já vem de um tratamento. Quando você falou até que o ano vai iniciar, eu estava até pensando sobre isso esses dias, que eu falei assim, caramba, esse ano eu não vou falar que em 2026 eu vou começar a atividade física, porque eu tomei essa decisão ainda em 2025, então eu vou continuar. E eu acho que isso se encaixa também para a mulher que já faz esse acompanhamento, que tem uma vida balanceada, que tenta equilibrar, como você mesma disse, que não é perfeita, mas que está disposta, e quando passa pela gestação, continua todo esse tratamento. A gente sabe que se torna um processo muito mais leve também e eficaz, né?
Hoje eu tenho mulheres que querem gestar, então elas me procuram para que eu possa ajustar a suplementação delas. Sim. Então, como eu tenho essa prática de suplementar de uma personalizada, né, eu monto o multivitamínico daquela mulher, eu monitoro os exames dela, para garantir que ela vai ter um peso pré-gestacional bom, Sim. né, porque às vezes a mulher, ela engravida assim de surpresa e tá com excesso de peso. Sim. Ela engravida e tá obesa. E acaba acumulando. Exato. E aí, muitas vêm pra mim, né, com aquele medo. Thaís, na minha outra gestação, eu engordei 30 quilos. Eu não quero mais isso. Então, elas engravidei, no mês seguinte elas já estão lá comigo. Eu acho isso muito legal, porque essa consciência que elas têm, Sim. né? Eu não quero engordar tudo isso, como foi na minha outra gestação. Eu quero ter uma gestação tranquila. E também a saúde do meu bebê, né? Quando a mulher ela é saudável, o bebê dela vai ser muito mais saudável. Sim. Então, a gente tá ali nutrindo uma outra vida. Mas o que você tá carregando dentro de você para nutrir essa vida? Então, acho que isso é muito válido nesse processo. Tanto a mulher que já descobriu e aí tá com excesso de peso, obesa, não tem muito para onde correr, né? Porque durante a gestação o objetivo não é emagrecer essa mulher. A gente não trabalha com dieta de emagrecimento. Deixar ela o mais saudável possível. Deixar ela o mais saudável possível e fazer com que ela ganhe menos peso possível. Só o peso mesmo que tem que ganhar. Sim. Né? O peso esperado ali, quando a mulher já está com peso pré-gestacional, de obesidade, de excesso de peso. E também aquela preparação, né? A mulher que se preparou para gestar, que é muito melhor. Né? Ela tá ali consciente, suplementando, o bebê dela vai ser muito mais saudável. E falando agora de suplementação, aproveitando esse gancho, você que lançou um suplemento agora há pouco tempo, como que foi esse processo para você até esse lançamento e como que está sendo a sua expectativa também pós-lançamento? Como que está sendo assim os feedbacks? Sim, gente, o Fêmora, né, o nome dele é Fêmora, ele surgiu desse desejo da saúde da mulher, né? O fem vem do feminino, que é um suplemento para mulheres. Sim. E o mora vem do verbo morar. Eu queria que a mulher voltasse a morar nela, voltar a olhar para a casa que é ela. Então, por isso que eu coloquei esse nome Fêmora. E ele é um composto, assim, bem completo para a saúde da mulher. Depois de observar, né, os problemas que se repetiam em diferentes mulheres. O que era mais comum de acontecer. O que era mais comum, eu via que muitas tinham o mesmo problema. Inchaço, muita vontade de comer doce, muita ansiedade, muito estresse, muito cansaço. Retenção de líquido. Retenção de líquido. E aí, todas as pacientes que chegam estão com a vitamina D baixa, todas estão com a B12 baixa, e aí tá com a memória ruim, tá sem concentração. E aí querem emagrecer, mas não conseguem. Estão pré-diabéticas já. Sim. E eu falei, nossa, gente, eu preciso pensar em algo que alcance essas mulheres. E eu quero algo natural. Não quero algo que elas tenham medo de tomar. Sim. Eu não quero algo que elas tenham medo de recuperar o peso depois que elas pararem de tomar. Eu quero algo 100% natural e 100% seguro. Sim. E aí a gente desenvolveu essa fórmula, inclusive essa fórmula é aprovada pela Anvisa. Isso é importante a gente destacar, porque hoje tem tantas... É muita informação, é muita coisa de fácil acesso. Exato. E as pessoas também muito nessa de imediatismo, eu quero pra hoje, eu quero pra agora. E muitas das vezes não buscam as informações que precisam de fato, né? E muitas vezes elas ficam assim, será que isso vai funcionar mesmo? Porque eu já tenho tantas outras coisas. Vai ser mais um. Sim. Né? Então, assim, ele foi resultado de experiência, de prática clínica, de observação, daquilo que eu vi que fazia sentido. E eu já tinha aquela experiência do balcão, de pegar as fórmulas, de saber os ativos, já conheço muitos ativos, já conheço muitos nutracêuticos, por conta de ter trabalhado na manipulação. Então, isso meio que se organizou assim, sabe? E tá sendo maravilhoso, ele foi lançado agora em setembro, né? E a gente já tem alcançado muitas mulheres. Inclusive, eu até recebi um feedback de uma mulher que melhorou a hemoglobina glicada dela, ou seja, ela estava pré-diabética e já melhorou com o uso do Fêmora, né? E uma outra mulher me mandou um feedback falando assim, nossa, muito bom, eu usei um dia, tô me sentindo mais desinchada em um dia, né? Eu vou recomendar e tal. Então, assim, isso é muito gratificante porque, de fato, ele é um suplemento que é completo. Ele não é só para vontade de comer doce, que a gente vê assim, me dá um remédio aí para poder diminuir minha fome. Sim. Ou para melhorar meu sono, ou para me dar mais disposição. Ele tem tudo isso. Em um só. Exatamente. E até daquelas queixas que você falou que você percebia lá atrás, quando você estava no balcão, que às vezes eram muitas cápsulas. Então você unificou tudo aquilo que você viu. Uma dose de manhã e uma dose à tarde, 2 cápsulas ao dia.
Só. E vem fazendo a diferença na vida de outras mulheres. E assim, Thaís, eu gostaria muito de te parabenizar, Obrigada. porque é muito interessante também e bacana essa iniciativa vir de uma nutricionista, né? Uma pessoa que tá ali todos os dias, que tá fazendo todos esses acompanhamentos, tanto com essas mulheres quanto com esses homens. E claro que a gente tá focando mais aqui na saúde feminina, na mulher, mas você que faz esse acompanhamento tão de perto e que agora também lançou esse suplemento e que você vê a diferença que ele tá fazendo ali na vida de outras pessoas. Isso é muito bacana, né? Thaís, eu gostaria muito de te agradecer pela tua presença, mas antes eu gostaria de que você deixasse um recado pro pessoal de casa, agora nesse fim de ano, deixar uma mensagem de Natal, Ano Novo, nós que estamos aí encerrando 2025, esperando ansiosamente por 2026. O recado que eu quero deixar pra vocês é que a comida, ela não é a sua inimiga, ela é sua aliada. E muitas pessoas têm medo agora de ceiar, né? Eu vou enfiar o pé na jaca e vai dar tudo errado. Mas desfrute desse momento com a sua família, com tranquilidade, com leveza, com autocontrole, com consciência. E entenda que mais importante que a comida são as pessoas. E volte para sua rotina, no dia seguinte volta, beba bastante água, procure escolher alimentos melhores, procure compor a sua ceia de forma mais equilibrada, isso vai fazer total sentido, porque o objetivo da ceia não é a comida, são as pessoas. E o momento, né? E o momento. Eu acho que quando a gente começa a tirar o foco da comida, a gente começa a aprender a emagrecer. Muito obrigada, Thaís. Estou muito feliz de te receber aqui, que você Obrigada. possa voltar muitas outras vezes para poder abordarmos outros assuntos também. Um Feliz Natal, um próspero Ano Novo para você. E ano que vem estamos juntas novamente. Sim, muito bom. E você aí de casa, aproveito também para deixar um recado super especial para você, te desejar um Feliz Natal, que você possa, assim como a Thaís falou, desfrutar desse momento junto da tua família, que além da ceia, de tudo isso, que você entenda que o maior significado é aquele que foi feito por nós lá na cruz. Então que você possa viver esse momento em família, guardar várias recordações, perdoar quem precisa ser perdoado e liberar esse amor que está dentro aí de você, nos corações, e que seja mais uma data inesquecível. Um beijo e semana que vem nós estamos de volta. Até lá!